Oi, pessoal. As explicações dessa semana será sobre distância entre dois pontos, ponto médio, área e perímetro de figuras representadas no plano cartesiano. Eu sei que o conteúdo já está em porcentagem, juros simples e descontos. Na próxima postagem nós vamos trabalhar esse conteúdo. Todo esse conteúdo aqui, ele já foi explicado no centro de mídias, tá? Então a gente vai só dar uma retomada para vocês fazerem a atividade. Um dos conteúdos trabalhados foi distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, a distância entre dois pontos, existem três casos. Então, o primeiro caso determina a distância entre os pontos A e B quando ele paralela a reta x. Então, nós sabemos que aqui é a abscissa, a reta x é a abscissa, e a reta y é a reta da ordenada. Então, aqui tem um ponto A que está localizado na abscissa 1 e na ordenada 1. Então, 1 e 1. E um ponto B que está localizado na abscissa 3 e na ordenada 1. Então, qual é a distância entre esse ponto e esse ponto? Quando ele for paralelo, basta você ver aqui a diferença entre o x, que é 3 aqui no B, e 1 aqui no A. Então, 3 tira 1, vai ser 2. Ou se não, você conta a unidade aqui. Uma unidade mais uma unidade. Então, a distância de A a B, 2 unidades. Então, é só tirar o x. O x do B menos o x do A. 3 tira 1 é 2. Isso quando for paralela à reta x. Para no segundo caso, é quando for paralela à reta y. Então, determine a distância entre os pontos A e B. Então, o ponto B, o y é menos 3. E o ponto A, o y vale 3. Então, é só você tirar menos 3, menos 3, menos 3. Vai dar menos 6. Só que daí você não considera o sinal. Então, vai ficar 3 mais 3, que vai dar 6. Então, quando for paralela à reta y, se soma todas as unidades do y. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, distância, a gente não considera esse sinal negativo, tá? Porque daí vai ver só a distância entre A e B. Então, no caso aqui, a distância aqui são 6 unidades. Agora, no terceiro caso, quando a distância está em diagonal. Então, qual é a distância aqui de A e B? Então, daí, no caso, eu vou ter que fazer um triângulo, retângulo. Coloca um ponto C aqui para mim calcular essa distância de A e B. Então, daí você vai ver qual é a distância de C até B. Então, de C até B, conta quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Então, de C a B são 4 unidades. Qual é a distância de C até A? 1, 2, 3. 3 unidades. Então, nesse caso aqui, como eu formei um triângulo retângulo, eu tenho que calcular pelo teorema de Pitágoras essa distância aqui. Então, vai ficar AB ao quadrado, que é essa hipotenusa, AB ao quadrado é igual a esse lado CB ao quadrado, mais o CA ao quadrado. Então, AB ao quadrado, CB ao quadrado, mais A ao quadrado. AB ao quadrado, que eu não sei essa distância, é igual a CB, que vale 4, então 4 ao quadrado, CA, que vale 3, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 mais 9 vai dar 25, tira ao quadrado, passa a raiz de 25 é 5. Então, a distância de A até B aqui vai ser 5 unidades. Então, quando é diagonal, tem que aplicar o teorema de Pitágoras para calcular a distância. Agora, ponto médio de um segmento, tá? Então, o ponto médio de um segmento é o ponto que divide o segmento em dois pedaços iguais. Então, aqui tem um segmento AB. Qual é o ponto que vai dividir em 2 partes iguais? Então, eu vou pegar a coordenada do A primeiro. A abscissa é menos 3 e a ordenada é 3. Então, o A é menos 3 e 3. O B vai ser 1. Na abscissa, o x vale 1 e o y vale 1. Então, B, 1 e 1. Para calcular o ponto médio, você vai somar o x menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. E divide por 2, que vai ser menos 1. Para somar o y, achar a ordenada do ponto médio, você soma os y. Então, vai ficar 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Dividido por 2 é 2. Então, o ponto médio vai ser localizado na abscissa menos 1,
e 2. Então, vai ser aqui, ó, menos 1 e 2. Bem aqui vai ser o ponto médio. Vai dividir os dois segmentos da mesma medida. Então, ponto médio, menos 1 e 2. Agora, determine o ponto médio de cada segmento. Então, aqui eu tenho o segmento AB. Então, o A está localizado no 2 e no 6. Então, o A, 2 e 6. O B está localizado no menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Eu quero saber o ponto médio. Então, você vai somar. 2 mais menos 2 dá 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o ponto médio vai ser no 0 e no 4. Vai ser bem aqui. O ponto médio vai ser aqui. Agora, eu vou pegar o C e o D. O C está no 1 e no 1. Então, o C é 1 e 1. O D está no 5 e no 1. 5 e 1. Qual é o ponto médio? Soma aqui primeiro x. 1 mais 5 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ser no 3. 1 mais 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E no 1. Então, vai ser 3 no 1. Então, bem aqui. 3 e 1 vai ser o ponto médio. Bem aqui vai ser o ponto médio. Agora, eu vou pegar o segmento E e F. Esse e esse aqui. O E vai estar no 0, 0, que no ponto, a coordenada aqui é 0, 0. E o F vai estar no 3 e menos 3. 3 e menos 3. 0 mais 3 dá 3. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, ele vai estar no 1,5. 0 menos 3 mais menos 3 dá menos 3. Dividido por 2, menos 1,5. Então, vai ser bem aqui o ponto médio, no 1,5 e no menos 1,5. Mais ou menos aqui. E o ponto GH? O G ele está localizado no 6 e no 2. 6 e 2. E o H está localizado no 6 e menos 3. Então, G, 6 e 2, H, 6 e menos 3. Soma aqui, 6 mais 6 dá 12, dividido por 2, 6. Então, o primeiro x vai valer 6. 3 mais menos 2 dá menos 1. Menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Então, o ponto médio desse segmento aqui vai ser no 6 e menos meio. Então, vai ser 6 aqui e no menos meio que vai ser aqui. Agora, nós vamos ver as coordenadas no plano cartesiano de polígonos. Então, Suzana esboçou no plano cartesiano a planta baixa de um terreno em que pretende fazer uma horta. Primeiro, encontre as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Então, aqui tem a planta que ela vai fazer uma horta. Então, essa planta tem a forma de um trapézio. Então, ponto A é menos 2 e menos 1. Então, ponto A, menos 2 e menos 1. Ponto B, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Ponto C, primeiro tem que pegar na reta X, que é a reta da abscissa. Ponto C, 2 e 2. E o ponto D, 4 e menos 1. 4 e menos 1. Ó, na pergunta B, é o mesmo exercício. Pergunta B, quais são as medidas dos lados do terreno? Então, ela pergunta qual é essa medida desse lado, desse lado, desse lado e desse lado. Então, aqui, primeiro, de A até B. De A até B, basta contar. 1, 2, 3. Deu 3 unidades. Agora, de B até C. Também é só contar. 1, 2, 3, 4 unidades. De A até D. Daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Agora, a gente não dá para contar aqui, porque essa aqui não tem como contar os lados do quadradinho. Então, aqui temos que fazer pelo teorema de Pitágoras. Faz um triângulo aqui, ó. Triângulo aqui. Aqui ficou essa medida que é a mesma, que essa aqui vai ser 3 aqui e 2 aqui. E aplica o teorema de Pitágoras. Então, CD ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. 3 ao quadrado vai dar 9. Somando vai dar 13. Tira o quadrado e passa para a raiz. Então, essa medida aqui vai ser raiz de 13. Agora, a pergunta é, qual é o perímetro desse terreno? Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, nós já descobrimos que esse lado aqui vale 3, esse lado aqui vale 4, e esse lado vale 6, e esse lado vale raiz de 13 no exercício anterior. Então, o perímetro é só somar. 3 mais 4 mais 6 mais raiz de 13. 3 mais 4 dá 7.
7 mais 6 dá 13, mais a raiz de 13, que não pode somar os dois, então continua na raiz. Vai ficar o perímetro desse jeito aqui. Unidades. Agora, qual é a área desse terreno? Então, já sabemos o perímetro. Para calcular a área, essa figura é um trapézio. Então, o trapézio, a fórmula da área é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior é essa medida aqui, que é 6 unidades. Base menor é 4 unidades. A altura é essa distância aqui, que vai ser 3 unidades. Então, vai ser base maior 6 mais 4 vezes 3, que é a altura, soma, multiplica e divide por 2. 6 mais 4 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. 30 dividido por 2, 15 unidades de área ao quadrado. Então, aqui é a área, é 15. Poderia também contar os quadradinhos, que daí saberia a área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juntando esse pedaço com esse, 15. Uma imobiliária recebeu a planta baixa de alguns terrenos em uma malha quadriculada, conforme a figura. Então, essas 3 figuras são planta baixa de alguns terrenos. Encontra o perímetro e a área de cada terreno. Então, para achar o perímetro aqui, nós vamos somar os contornos. E para achar a área, vamos contar quantos quadradinhos tem dentro. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na primeira figura, de perímetro tem 10 unidades. E de área vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de área. A segunda figura, o terreno 2, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 unidades de perímetro, 18 unidades é o perímetro, e a área quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 unidades de área. E o terreno 3, perímetro vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de perímetro. E a área vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de área. Então, para achar o perímetro, conta a medida de cada quadradinho no contorno. E para calcular a área, vai contar quantos quadradinhos tem dentro.